Uma ótima tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Notícias. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada novamente pela companhia e é um prazer estar aqui nesta tarde trazendo e compartilhando com todos vocês notícias atualizadas, importantes e verídicas de tudo o que acontece no nosso Brasil, no meio político, no governo Bolsonaro e em Brasília. E vamos juntos nesta tarde. Acompanhe agora: jornalistas da Globo são expulsos ao vivo. Bonner surta e o pior acontece. Tiveram que recuar, Brasil, depois de tantos ataques a Bolsonaro, depois de espalharem mentiras. O caos, desavenças e sem nenhuma credibilidade estão fora. Afinal, já era hora de pôr um fim nisso tudo. O presidente simplesmente é perseguido, atacado dia e noite, e agora se resguarda. A imprensa que sempre caiu em cima, mentindo, inventando com um só objetivo: derrubar o governo, está no chão. Lamentável no que se tornou essa imprensa esquerdista. Acompanhe todos os detalhes e o contexto aqui agora no seu canal BR Notícias, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho. Por gentileza, acompanhe agora o vídeo. Pois muito bem, vamos então dar continuidade à notícia. Acompanhe agora. Grupo Globo e Folha retiraram jornalistas do Alvorada após ataques. E Bolsonaro sempre teve razão. Ele que sempre foi atacado. Mas quando entrou no jogo, queriam fazer parecer o contrário, que Jair Bolsonaro os atacava ou os ataca. E nós sabemos muito bem do que se trata. Afinal, estamos falando do presidente Jair Bolsonaro, alvo de toda a imprensa esquerdista. E o que dizem? Que a agressividade contra jornalistas é constantemente alimentada pelo presidente da República, justamente ele que suportou tudo até agora. Bem, não iriam falar do nosso presidente. E vejam só, após ataques de bolsonaristas, o Globo e a Folha de São Paulo anunciaram a retirada de seus jornalistas da saída do Palácio da Alvorada. Nesta segunda-feira, dia 25, militantes de Jair Bolsonaro hostilizaram a imprensa após o presidente afirmar que só falaria com os jornalistas quando esses passassem a falar a verdade. Simples assim. Segundo os veículos que acompanham a chegada e saída do presidente do palácio, os ataques têm sido cada vez mais frequentes e de forma mais agressiva, e ainda assim a segurança no local foi reduzida nos últimos dias. Antes, 2 grades separavam a imprensa dos manifestantes, que poderiam ficar no máximo em 35 pessoas. Já nessa segunda, o público quase dobrou, chegando a 60 bolsonaristas, e uma das grades foi retirada. O vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tony de Camargo, comunicou a decisão ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. São muitos os insultos e os apupos que os nossos profissionais vêm sofrendo dia a dia por parte dos militantes que ali se encontram, sem qualquer segurança para o trabalho jornalístico. Estas agressões vêm crescendo. E assim informamos, por meio desta, que a partir de hoje nossos repórteres, que têm como incumbência cobrir o Palácio da Alvorada,
não mais comparecerão àquele local na parte externa destinada à imprensa, com a responsabilidade que temos com nossos colaboradores e não havendo segurança para o trabalho, tivemos que tomar essa decisão. Foi o que disse por meio de carta e a Folha de São Paulo, em matéria publicada no seu site. Afirmou que questionou sobre o episódio dessa segunda o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do Alvorada, e a Secretaria Especial de Comunicação Social. Não houve resposta até a conclusão desta reportagem e o jornal pretende retomar a cobertura no local somente depois das garantias de segurança aos profissionais por parte do Palácio do Planalto. E ainda nesta segunda, em frente ao Ministério da Defesa, onde estava o presidente, um dos apoiadores de Bolsonaro ficou a centímetros do rosto dos jornalistas. E sem máscara gritou e hostilizou os repórteres. Pois muito bem, eles estão colhendo o que plantaram. Lembrando aqui que a ação dos populares ocorreu pouco depois de Bolsonaro deixar o local após ficar quase 16 minutos conversando com simpatizantes e ter dito que não falaria com a imprensa. Isso, claro, para se resguardar de todos os ataques, fake news e palavras mentirosas. E nas palavras do presidente, foi o que ele disse claramente: no dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo. E na hora das agressões verbais, os manifestantes se uniram em coro para chamar a imprensa de lixo, enquanto outros gritavam e batiam no peito: nossa bandeira jamais será vermelha, fechada com Bolsonaro. Foram algumas das frases ditas. Também esperavam o quê? Pois muito bem, nessa segunda-feira, dia 25, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comentou sobre os próximos leilões de aeroportos e afirmou estar otimista quanto às negociações, mesmo em meio à pandemia de coronavírus que atinge o nosso país. Tarcísio mostra otimismo sobre leilões, dizendo: nós vamos arrebentar na venda de aeroportos. Ele afirmou em live promovida pelo Banco Santander que o Ministério da Infraestrutura pretende leiloar os 43 terminais que ainda estão sob responsabilidade da Infraero. Vamos arrebentar na venda de aeroportos? Nós vamos vender pra caramba e vamos vender muito. Vamos vender os 43 aeroportos. Por uma questão de ousadia, uma vez que todo mundo está tirando o aeroporto da praça. Foi o que disse o ministro e ainda salientou que a crise vai passar e a aviação civil logo irá retomar os seus trabalhos. Em suas palavras, o setor vai retomar. Talvez a aviação civil seja o setor mais atingido, mas vamos vir com protocolos de segurança e aos poucos o movimento será retomado. Tarcísio tem mostrado ser incansável mesmo durante o atual momento pandêmico. E o Brasil abraça Bolsonaro nos braços da pequena Júlia, o abraço do Brasil. Infinitamente mais valioso do que todas as ilegalidades praticadas contra Bolsonaro foi o abraço que a menina Júlia deu emocionada no presidente. Em Brasília, no domingo 24, ao lado do povo que jamais abandona, Bolsonaro recebeu, pelos abraços daquela criança, o abraço de toda uma nação. Cada um de nós estava representado naquele momento por aquela criança. Cada um de nós gostaria de ser aquela criança emocionada, agradecendo daquela forma simples ao homem que tem lutado pelo Brasil incansavelmente. É o que eu gostaria de deixar para todos nessa tarde de hoje. Obrigada pela companhia, a credibilidade. Tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho.